Olá pessoal, boa noite. Boa noite a quem já está chegando. Já já daremos início à nossa live e aula inaugural do nosso último curso de formação online gratuito desse semestre, desse ano. A gente encerra 2020 trazendo para vocês mais um curso de formação, dessa vez falando sobre TDAH e o transtorno opositivo desafiador, onde faremos caracterização das duas condições diagnósticas, faremos explicações a partir de estudos das neurociências e traremos também algumas estratégias de intervenção clínico-institucional voltado aí tanto para o TDAH quanto para o transtorno opositivo desafiador. Vamos aguardar algumas pessoas entrando na sala para a gente já já começar a apresentar as datas do nosso curso, os horários e como faremos a apresentação de alguns dos conteúdos e já começando hoje a apresentação de alguns desses conteúdos, tá? Só lembrando a vocês que dia 27 de novembro a gente vai fazer uma live, eu, professor Wilson Cândido, junto com a Paulinas, editora de São Paulo, onde nesse dia 27 de novembro estaremos lançando o meu segundo livro, falando sobre deficiência intelectual e síndromes infantis, que deve estar chegando até a próxima semana aqui em Fortaleza para a gente começar a fazer a divulgação, tá bom? Mais algumas pessoas entrando e vamos já começar a apresentação do nosso curso. Bom, vamos começar, né? Hoje, excepcionalmente, como todos os cursos, a gente começa fazendo uma live pelo Instagram, no horário de 18 horas até às 19 horas. Live essa que ficará salva, tanto aqui quanto no YouTube, para que vocês possam acompanhar alguns conteúdos apresentados hoje. Essa live já vale como primeira aula, como primeiro momento de apresentação dos conteúdos, e as próximas datas serão às 19 horas, pelo canal YouTube, assim como os outros cursos, sendo que teremos ainda mais 3 encontros depois de hoje, no dia 19 de novembro, no dia 26 de novembro, e encerrando esse curso no dia 10 de dezembro. Então, a gente tem 4 encontros. Hoje, 5 de novembro, que é pelo Instagram, né? O próximo encontro será pelo YouTube. Os próximos encontros serão pelo YouTube, às 19 horas, no dia 19 de novembro, 26 de novembro e 10 de dezembro. Daqui a pouquinho eu mando essas datas para os grupos de WhatsApp, para que vocês fiquem aí atentos e não percam nenhuma dessas aulas. Lembrando sempre que as aulas acontecem pontualmente, né, nos horários combinados, e após o término de cada aula, eu mando para os grupos os slides que foram utilizados durante a aula. Para cada aula, cada participante fará um relatório do que foi apresentado durante a aula. Lembrando que relatório é a apresentação de conteúdos que você observou durante a aula e fez os seus registros. Não é a cópia do slide, mandando para mim a mesma coisa que eu mandei para vocês, tá? Relatórios são relatos do que foi apresentado na aula sob a sua observação. É a descrição por você daquilo que você viu como tópicos interessantes durante a apresentação da aula. Estou fazendo isso porque a gente tem recebido alguns relatórios que são apenas cópias dos meus slides. E o que a gente quer é que vocês, participantes dos cursos, além de assistir às aulas, vocês também leiam os slides que são disponibilizados. Se precisar, voltem de novo e assistam a aula lá no YouTube e façam os relatos do que você aprendeu e observou em cada aula. Não é simplesmente copiar o slide que eu mandei e devolver para mim, não. Tá bom? Que isso fique bem claro. A data limite para a entrega dos relatórios, tanto desse curso quanto dos 5 cursos anteriores, para quem participou, será até o dia 20 de dezembro. A partir do dia 21 de dezembro, eu não mais estarei recebendo relatórios de nenhum curso, tá?
A partir do dia 21, a gente encerra praticamente todas as certificações dos 6 cursos apresentados durante esse semestre e já estamos lançando, a partir desse período, os cursos para 2021, ok? Então, só reforçando, a data limite para a entrega dos relatórios de todos os cursos é até o dia 20 de dezembro. Tá? Quem enviar até o dia 20 de dezembro, meia-noite, eu ainda considero. Enviou no dia 21, já não considero mais como dentro do prazo determinado. Até porque já faz alguns meses que a gente vem apresentando os cursos, ok? Então, para cada aula, um relatório. Pode ser feito individual e pode ser feito em dupla também. Caso alguém assista as aulas junto com outra pessoa, pode fazer também em dupla. Contanto que faça relatos da aula e não apenas cópias dos slides, como a gente tem percebido em alguns relatórios, tá bom? Já certificamos até aqui 1.500 participantes dos cursos anteriores e a gente espera até dezembro fechar em pelo menos 3.000 certificações nesses 6 cursos que a gente ofertou gratuitamente, online, sem sair de casa, aí para vocês, né, enquanto ferramenta de construção de saberes para que as práticas de trabalho possam cada vez mais serem práticas exitosas, embasadas e que tenham, de fato, direcionamento profissional, tá bom? Eu espero mais uma vez estar contribuindo com a formação de cada um de vocês e a gente está aqui sempre para responder dentro das possibilidades a cada um que nos envia. Enviou o relatório, aguarde um pouquinho para receber a certificação, porque às vezes eu respondo de imediato, mas às vezes eu tenho outras demandas e acabo demorando 1 ou 2 dias. Também não precisa enviar várias vezes o mesmo relatório. A gente tem pessoas que não conseguem esperar, já envia várias vezes o mesmo e-mail, como se não tivesse conseguido chegar até a mim. Tá? Enviou, aguarde 2, 3 dias. Se não recebeu o certificado, aí você entra em contato para ver se eu recebi ou não o e-mail com os relatórios de vocês, tá bom? A gente vai usar durante essas aulas alguns materiais que são disponibilizados para venda pela Mais Estímulos. A Sani não precisa fazer inscrição. Se você já está no grupo de WhatsApp, você já está inscrito, tá bom? A gente vai fazer o uso durante as aulas de alguns materiais que são vendidos pela minha empresa e consultoria Mais Estímulos, que eu vou apresentar para vocês agora. Materiais voltados aos assuntos do curso de TDAH e transtorno positivo desafiador. Então a gente vai usar esse material enquanto referência bibliográfica, que é Inteligência e Função Executiva, que é um livro bem interessante que traz inclusive testes para observação aí de análise acerca das funções executivas. Então, um material muito interessante, muito rico para quem tem interesse aí em se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Por que função executiva no TDAH? Porque é uma das áreas mais comprometidas na pessoa com TDAH, é essa área ligada ao córtex pré-frontal, que realiza a função executiva, que é um assunto que a gente já tem falado em todos os cursos e que mais uma vez vai trazer como pauta para o curso de TDAH e transtorno positivo desafiador. Também faremos referência durante as aulas a esse baralho, estilos de aprendizagem, que é importante para que você possa detectar como o seu aprendente, como o seu paciente ou seu aluno melhor aprende, né? Qual a via de absorção mais fácil de aprendizagem para esse aluno e que estratégias você pode implementar no seu plano de intervenção para assim ter maior sucesso ao realizar essa ou aquela atividade junto ao aluno com TDAH ou com transtorno positivo desafiador. Também faremos referência ao baralho Aprendendo a Aprender, da professora Simaia Sampaio, que é um baralho com 100 cartas, onde são apresentadas perguntas ao aluno, para que ele possa refletir sobre o seu processo de aprendizagem, sobre a sua participação nesse processo e sobre os seus comportamentos frente às demandas de cobranças da escola e do contexto domiciliar. Então, um material muito interessante, de baixo custo, que pode ser aí rico para o seu processo de intervenção. Então, são esses 2 baralhos, estilos de aprendizagem e Aprendendo a Aprender, que a gente vai usar aí em algum momento durante a nossa apresentação dos conteúdos de aula.
Também faremos referência a partes desse material didático, que é TDAH, Prática Clínica e Educacional, que é um livro bem interessante, falando aí sobre o desenvolvimento dos trabalhos de profissionais que atuam junto ao TDAH, né, contribuindo aí para o processo de caracterização do TDAH, de avaliação e de intervenção clínica e escolar. É um livro bem interessante que também temos disponível aqui para pronta entrega. Entregamos em Fortaleza e também despachamos para todo o estado do Ceará e para outros estados também. Faremos referência na nossa segunda aula de TDAH a esses dois baralhos, que são baralhos com 140 e 160 cartas, que é para a identificação do TDAH, né, identificando, dimensionando e intervindo, né, TDAH em crianças e adolescentes, que é um baralho super interessante, é uma caixa com 140 cartas, desde a identificação dos sintomas do TDAH até estratégias de intervenção. Esse para crianças e adolescentes e esse para adulto. Lembrando que a gente tem uma demanda aí muito grande de adultos com TDAH que hoje estão buscando por intervenção psicopedagógica, neuropsicopedagógica, psicológica, fonoaudiológica, por algumas questões que podem estar aí comprometendo o desempenho profissional, afetivo, relacional. Então, TDAH, dois baralhos, criança e adolescente e para adultos também. E por último, a gente vai também fazer referência a esse baralho, que é um jogo de memória para trabalhar a reestruturação cognitiva, trabalhando aí com criança a partir de 7 anos, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que se chama a limpeza dos pensamentos. Então é um baralho com 18 cartas de pensamentos sujos, né, referentes aí a distorções cognitivas, 18 cartas de estratégias de limpeza do pensamento, referente a estratégias de reestruturação cognitiva, 54 fichas de pontuação na cor verde, um bloco de folhetos para monitoramento dos pensamentos sujos, um bloco de folhetos para registros de pensamento. Então, um outro material bem interessante que a gente vai também fazer uso durante as nossas aulas. Então, são esses materiais que a gente apresentou que serão referências aí durante a apresentação do nosso curso, tá? Já apresentamos as datas, os horários, como acontecerão as aulas, que materiais a gente vai utilizar e agora vamos começar a conversar um pouquinho sobre o TDAH. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou autor do livro Autismo Azul e de Todas as Cores e também autor do livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que chega na próxima semana aqui em Fortaleza, para a gente já começar a fazer a divulgação. Hoje fui agraciado com um reconhecimento profissional pela editora Paulinas de São Paulo e sou o destaque do mês de novembro da página online da Paulinas Editora, onde está lá a minha foto estampada com alguns comentários sobre minha formação profissional e o meu trabalho de publicação junto a Paulinas, sendo nesse mês de novembro o destaque voltado para o professor Wilson Cândido Braga. Então, o meu reconhecimento é válido demais e o meu agradecimento a Paulinas, né, por esse reconhecimento e parceria que já vem acontecendo aí há alguns anos, tá? Muito obrigado, Paulinas Editora, Paulinas Livrarias de todo o Brasil, né, que tem aí participado comigo dessa trajetória de trabalho, né, tanto a publicação do livro de autismo quanto desse novo livro, que já está pronto, já está em algumas lojas e que chega aqui em Fortaleza até a próxima semana, para a gente começar a fazer a divulgação. E no dia 27 de novembro, a gente vai estar com a Paulinas de São Paulo numa live, também fazendo o lançamento desse novo livro. E também fui escolhido pela Paulinas de São Paulo para ser o autor que vai representar a editora numa palestra online no dia 9 de dezembro, no Congresso, aliás, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, onde eu serei o representante da Paulinas, né, enquanto palestrante e autor, para falar também sobre deficiência intelectual e autismo. Então, meu muito obrigado a essa instituição, né, a essa empresa que tem reconhecido o meu trabalho e obrigado a vocês por estarem todos aqui comigo sempre me acompanhando, tá bom? Bom,
Nosso curso de formação, 6º curso de formação, que a gente fecha o ano com esse curso, TDAH e transtorno opositivo desafiador, né? São duas condições diagnósticas que merecem a nossa atenção especial, e é interessante observar que 60% ou mais das pessoas com transtorno opositivo desafiador também têm o TDAH associado. Por isso que a gente colocou esse curso com as duas temáticas, porque é muito comum acontecer da pessoa com TOD, né, com transtorno opositivo desafiador, trazer aí como característica comórbida o TDAH associado. Porém, vale lembrar que nem todo TDAH tem TOD, mas um bom percentual das pessoas com TOD tem o TDAH associado, tá? Quando a gente fala de TDAH, a queixa mais comum da escola é sempre referente a comportamento e a rendimento escolar. Ora, se eu tenho déficit de atenção, se eu vou perder diversas situações interessantes por esse déficit de atenção, se eu tenho impulsividade, eu vou responder sem pensar, eu vou agir sem pensar, e se eu tenho uma inquietação motora que me dificulta a permanência nesse espaço por um prolongado tempo, a consequência disso vai ser uma queda no rendimento escolar. O que não quer dizer que toda pessoa com TDAH tenha transtornos específicos da aprendizagem. Ela pode também ter associado, mas no geral se tem prejuízos no processo de aprender em função desse comportamento, né, que está ligado aí a dar prejuízos atencionais, a quadros de impulsividade e de agitação motora. A grande preocupação dos pais e dos professores no dia a dia é sempre voltada a essas questões escolares. Por quê? A escola espera que o aluno fique 4 horas sentado, assistindo a aula, produzindo dentro daquilo que ela está propondo como ferramentas interessantes para o trabalho voltado a esse sujeito. O TDAH não tem essa tolerância de ficar 4 horas sentado por um longo período. Daí a importância das estratégias de intervenção estarem acontecendo para que essas dificuldades possam ser minimizadas. É importante lembrar que de 5 a 8% de todos os alunos que estão em idade escolar, de 5 a 8%, podem ter o TDAH presente. Desde aquele que é diagnosticado, aquele que muitas vezes passa despercebido, inclusive aquele ou aquela que apresentam apenas um subtipo do TDAH, que é aquele mais desatento, menos agitado, menos impulsivo, mas com a prevalência maior da desatenção, que passa despercebido e é considerado um subdiagnóstico, ou seja, não é diagnosticado porque não tem a evidência dos sintomas característicos para o TDAH que a gente tanto conhece, tá? O TDAH, por essas condições inteiras de sintomas, é uma porta de abertura aí para outras questões problemáticas, desde problemas de ordem social, problemas comportamentais escolares, né, que vão trazer aí transtornos no contexto escolar, tanto para ele quanto para outras pessoas que estão nesse convívio e não sabem como lidar com essas questões, além de problemas afetivos que, se não devidamente conduzidos, podem acompanhar o sujeito ao longo de sua vida. O TDAH é ainda um grande desafio para a família, para médicos e para profissionais envolvidos. Especialmente quando a família não entende que ali existe uma dificuldade que precisa ser tratada muitas vezes com medicação específica e com abordagem psicoeducacional e acaba deixando aí o tempo passar, evitando buscar qualquer tipo de estratégia que auxilie. Quanto mais cedo é percebido, quanto mais cedo se cria ferramentas de intervenção e estimulação, menos dificuldades a pessoa irá apresentar ao longo da vida. O TDAH tem cura? Não. O TDAH é uma condição de funcionamento cerebral, assim como o autismo e outras tantas condições, que vai permanecer com o sujeito pela vida inteira. Porém, o que vai acontecer enquanto estimulação, enquanto estratégia de intervenção familiar, escolar, clínico, institucional, é que vai dizer como esses sintomas irão prejudicar ou não esse sujeito em suas estratégias no dia a dia, tá? É comum a gente observar quadros de TDAH com problemas concomitantes, as chamadas comorbidades.
A gente pode ter uma prevalência maior de quadros ansiosos, uma prevalência maior de quadros depressivos, especialmente para aqueles quadros que não tiveram o devido tratamento, né? Acaba abrindo portas aí para outras condições se instalarem, né? Porque são julgados, são apontados, não são compreendidos, são excluídos muitas vezes de algumas rodas sociais e acabam trazendo aí baixa na autoestima, questões de conflitos existenciais, o que vai abrindo aí canais para outros problemas de ordem emocional. É um transtorno do neurodesenvolvimento, também considerado um transtorno neurocomportamental, mas está dentro do DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que existe um cérebro com prejuízos nas suas trocas sinápticas e que está presente enquanto sintomas desde o início do desenvolvimento infantil. A partir dos 4, 5, 7 anos de idade, você já começa a evidenciar alguns comportamentos e algumas dificuldades que após os 7 anos irá se confirmar como uma condição diagnóstica para o TDAH. Alguns quadros mais cedo, outros até 7 anos, 8 anos de idade. Contanto, que mesmo sem o diagnóstico fechado, é importante que a família busque por estratégias multidisciplinares e estratégias também no contexto domiciliar para melhor conduzir as dificuldades que vão surgindo junto com a pessoa com tal condição diagnóstica, tá? Não existe um exame específico para identificar o TDAH. O eletro que é solicitado pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil é para se observar o nível de atividade cerebral, tanto dormindo quanto acordado, e assim fazer uma comparação para ver se existem similaridades ou grandes diferenças entre essas atividades cerebrais em duas condições, né? Acordado e dormindo, para se entender que pode existir ali ou não uma condição particular. O diagnóstico do TDAH ele é clínico observacional, assim como o diagnóstico do autismo, né? É observando, é perguntando para a família, é vendo como a criança se comporta, como ela interage. Então, o relatório da família, a descrição real e fiel por parte da família é o que vai dizer como o médico irá perceber esse quadro diagnóstico, é a observação por parte do médico, é a observação por parte do professor e o relatório que vai junto com esse aluno para a consulta médica que vai fazer com que esse diagnóstico seja fechado. Existem escalas de avaliação para esse tipo de condição, né? A gente mostrou aqui 2 baralhos bem interessantes, onde a gente vai observar os 18 principais sintomas do TDAH, né? Que são 9 ligados a uma condição e 9 ligados a outras condições. Então, esses sintomas serão percebidos, serão pontuados, e lembrando sempre que esses sintomas não podem ser esporádicos, eles têm que ter uma permanência de apresentação junto daquele sujeito por pelo menos 6 meses de apresentação. Esses sintomas devem estar presentes em 2 ou 3 ambientes diferentes, como em casa, na escola e na rua, né? E ele deve trazer, a partir da apresentação dos sintomas, prejuízos na vida funcional desse sujeito. A primeira escala de avaliação que o médico utiliza é o DSM, agora o DSM-5 e o CID-11, mas também se faz a utilização de uma escala de avaliação, que a gente vai mostrar nas próximas aulas, que é o SNAP-4, né, que são pontos de observação para a identificação dos sinais de autismo. É o tipo de avaliação inicial, mas é preciso que a gente observe outras condições que serão apresentadas logo mais a seguir. Lembrando que o TDAH não é uma doença. Hiperatividade não é uma doença. Hiperatividade é um sintoma do TDAH. Porém, é importante lembrar que nem todo TDAH tem hiperatividade. Nós temos TDAH do tipo desatento, que ele pode ser agitado, mas o predomínio maior é da desatenção. Nós temos o TDAH do tipo misto, onde ele é muito mais impulsivo e agitado. E temos o TDAH do tipo combinado, onde ele é desatento, impulsivo e agitado, que é como se fosse uma espécie aí de somatório de todos os sintomas, tá? Hiperatividade é o que chamamos de atividade motora exagerada,
inapropriada e excessiva para aquela idade em que a criança se encontre, quando se compara essa criança com outras crianças de idade e comportamento semelhante ou muito distinto, né? A interação genética, né, com os fatores ambientais e a combinação de diversas anormalidades de ordem neuronal está associado aí ao que chamamos de possíveis causas para o TDAH. Lembrando que, assim como outras condições como o autismo, o TDAH tem um componente genético hereditário muito forte. Então, um percentual muito significativo dos casos de TDAH tem aí na família alguém com TDAH. Então, isso aumenta os riscos de apresentação da mesma condição diagnóstica dessas crianças, tá? Mas também podemos ter casos de TDAH onde a mãe, durante a gestação, exposta à radiação, à poluição, a agentes ambientais diversos, também sofreu aí alguma mutação de genes que provocou aí o que chamamos de condição de neurofuncionamento, do neurodesenvolvimento, que é o que chamamos aí de um quadro particularizado de comportamento, de atenção, né, e de impulsividade. Hiperatividade é sintoma, não é sinônimo de TDAH e vice-versa. Como a gente já disse, nós temos também TDAHs que não têm uma apresentação acentuada de agitação motora. É um quadro diagnóstico real, fundamentado, já existe há muitos e muitos anos, né? Não é uma condição inventada, não é uma condição para vender remédio, é uma condição real e que, se não tratada, traz diversas complicações para a vida funcional das nossas crianças, adolescentes e adultos, tá? Muitos adultos hoje já buscam por esse diagnóstico, né, a partir da observação dos sintomas por conta de tantos estudos, e isso faz com que agora eles procurem psiquiatras ou neurologistas para relatar o seu quadro sintomático, falar das dificuldades que tiveram em todas as suas áreas de vida, pessoal, profissional, relacional, para que assim possam ser diagnosticados e tratados, melhorando a sua condição de comportamento, de produtividade, de relacionamento, tá? Então a gente tem aí, pelo menos na vida adulta, 50% dos sintomas que se manifestaram na infância ainda presentes nos nossos adultos, né, mesmo tratados. Por isso que é uma condição que precisa de intervenção precoce, tá? Como falamos, TDAH tem forte componente de uma história familiar onde já se tem relatos de pessoas com condição similar, né? Estima-se que 80 a 90% de crianças com TDAH têm pai ou mãe ou parentes muito próximos com a mesma condição similar de comportamento e de dificuldades. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH que a gente tanto fala, apresenta alterações neuropsicológicas e de neuroimagem, vistas em ressonância magnética funcional, mas não para detectar o TDAH, mas como nível de alteração, pois é considerado na atualidade um transtorno de funcionamento cerebral, que, como eu disse, está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Ele tem principalmente associado a esses prejuízos uma falha no funcionamento de uma área chamada córtex pré-frontal, que vamos explicar um pouco mais à frente, que realiza o que chamamos de funcionamento ou funções executivas. Então, a pessoa com TDAH tem dificuldades executivas. Isso quer dizer que ela tem dificuldades no planejamento de ações diárias, agindo sem pensar, fazendo sem planejar, e tendo até que se arrepender por algumas ações impulsivas. Ela tem prejuízos em guardar informações enquanto realiza uma atividade comum no dia a dia, que é o que chamamos de memória de trabalho, memória operacional ou memória de curto prazo. Ela tem dificuldades em mudanças de plano e de estratégia, que chamamos de flexibilidade cognitiva. Tem dificuldades na autorregulação comportamental, nesse freio inibitório, controle inibitório, podendo às vezes agir de forma hostil, impulsiva e até agressiva por não conseguir frear determinados comportamentos, né, agindo de forma impulsiva. Apresenta dificuldades na organização cerebral para o planejamento e resolução de problemas. Tudo isso é função executiva.
dificuldades com análise sequencial e síntese para resolver situações comuns do dia a dia, déficits atencionais significativos, dificuldade com atenção seletiva, atenção sustentada, atenção dividida, levando aí, por conta desse prejuízo, ao cometimento de erros por não perceber, a partir desse déficit atencional, essas condições aí de observância simples de situações banais, além de dificuldades durante a realização de uma tarefa, tendendo muitas vezes à procrastinação, a deixar para fazer depois, a acumular atividades, e ao acumular atividades, a tendência maior é desistir e abandonar as atividades pelo meio. A gente conhece no dia a dia diversos adultos que já entraram em vários cursos e não concluem, que já tentaram várias faculdades e não vão até o fim, né? São situações aí que podem chamar a atenção para o possível quadro de TDAH que não foi diagnosticado, mas que está aí trazendo prejuízo para a vida funcional das pessoas de ordem geral. Pessoas com dificuldades em manutenção de relacionamentos, muda de relacionamento o tempo inteiro, pessoas com dificuldades com empregos formais, tendendo a buscar mais por subempregos, por empregos que não têm horário estabelecido, regra estabelecida. Tem alguém dizendo aqui que está travando. Olha, para mim aqui está normal. Está travando aí para vocês? Só me dê um retorno aí se está travando, porque tem alguém falando aqui que está travando. Para mim aqui está ok. Tá normal? Para mim aqui tá normal também. Tem alguém dizendo que tá travando, pode ser que seja a sua internet, tá bom? Ok, obrigado pelo retorno. Bom, então a gente tem aí a compreensão, é importante sempre compreender que o TDAH não é culpa de pai, não é culpa de mãe. O TDAH não tem pais ruins, mas precisa de pais presentes, precisa de pais envolvidos, precisa de pais que compreendam que é uma condição diagnóstica real e que precisa ser entendida nesse contexto domiciliar com estratégias que auxiliem o sujeito com TDAH, tá? O TDAH também pode ser uma comorbidade em outros quadros diagnósticos. É importante lembrar que 44% das pessoas com autismo têm o TDAH associado, tá? Por isso que é importante aí lembrar às famílias a necessidade de terapias medicamentosas em pessoas com autismo quando se tem aí o TDAH como característica comórbida. Também vamos ter TDAH em alguns quadros de deficiência intelectual, em alguns quadros de deficiência auditiva. Então, a gente pode ter aí o TDAH presente em diversas condições diagnósticas e também o TDAH sozinho e também o TDAH junto da pessoa com transtorno opositivo desafiador. Por isso é sempre importante mais informação. Professor, o TDAH não faz parte do repertório considerado público-alvo da educação especial. Isso mesmo, o TDAH também pode estar associado aí a pessoas com altas habilidades, né? Não, alta habilidade não é comorbidade do TDAH. Vamos dizer que o TDAH é a comorbidade da alta habilidade, que a alta habilidade não é considerado um diagnóstico. É considerado uma característica de inteligência muito acima da média. Então, pessoas com potencial muito elevado nesse contexto das inteligências múltiplas, elas podem trazer aí o TDAH como uma condição associada que pode comprometer a sua capacidade aí de desenvolvimento dessas inteligências, tá bom? Então, pode ser aí que a gente tenha alguns quadros de TDAH bem presentes nas pessoas com altas habilidades de superdotação, tá bom? Que é considerado público-alvo da educação especial. TDAH não é público-alvo da educação especial, mas está presente em muitos diagnósticos das pessoas com deficiência. Portanto, é interessante a gente pensar que mesmo não sendo público-alvo da educação especial, o TDAH é público-alvo da escola. E quando a gente fala de escola, a gente fala de inclusão. E inclusão não é apenas para a pessoa com deficiência. Inclusão é para qualquer aluno que esteja no espaço escolar e que precise de ferramentas acessíveis para permanecer
nesse espaço escolar com possibilidades exitosas. Portanto, não vamos achar você, professor de sala de aula, que não vai dar atenção ao TDAH, que não vai elaborar uma atividade adaptada à condição do TDAH, que não vai respeitar o funcionamento da pessoa com TDAH, porque ele não está dentro do que chamamos de público-alvo da educação especial. Se ele está na escola, ele tem direito de ter uma escola ajustada à condição dele, independente de ser ou não público-alvo da educação especial, tá? Nesse contexto, o que ele não terá como possibilidade de atendimento é o AEE, se ele for apenas TDAH, porque aí sim o AEE é destinado às pessoas com deficiência. Mas adequação curricular, acessibilidade, flexibilidade dentro desse espaço considerado sala de aula, onde existe um termo importante que é competência do professor, adequação curricular de pequeno porte, é um direito de qualquer aluno, independente de ser ou não aluno com deficiência ou aluno público-alvo da educação especial, tá bom? Beijos aí pro pessoal de Crateús que está presente aí na aula, né? É importante que a gente entenda a diferença entre indisciplina e TDAH, tá? Indisciplina é falta de respeito às regras, é negação às normas, é um mau comportamento que vai comprometer a convivência social. O TDAH é uma condição de funcionamento cerebral, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, parentais ou ambientais, que vai surgir logo na infância, frequentemente acompanhando o sujeito por toda a sua vida, tá? Então, vamos pensar aí que ele não age dessa forma porque quer. Ele tem esse comportamento porque ele não consegue frear. Ele precisa de ferramentas ajustadas por parte de cada um de nós para que esses comportamentos possam ser melhor conduzidos por ele mesmo, levando ele a gerenciar tais comportamentos, tá bom? Abraço a Cascavel e ao NAP de Cascavel, que está aqui presente também. Bom, se a gente fizer uma viagem pela linha do tempo, vamos ver que o TDAH não é um assunto de 2020. O TDAH já existe desde 1798, quando já se falava em desatenção patológica. Em 1845 já se falava na história sobre comportamentos de inquietação por parte de alguns sujeitos. Em 1902, antes mesmo de falarmos de autismo, já se falava aí de defeito do controle moral. Olha como a gente vai mudando as nomenclaturas até chegar ao que a gente tem hoje como TDAH. De 1915 a 1930, era considerado um surto epidêmico de encefalite letárgica que poderia levar a comportamentos similares, como agitação, déficit atencional e impulsividade, que ainda não era descrito dessa forma. Em 1932, antes mesmo de se criar o primeiro DSM, que foi criado em 1952, em 1932 já se falava de doença hipercinética da infância. Hipercinético seria hipermovimento, hiperatividade, que é o que a gente conhece hoje como hipercinesia. Em 1937, já se falava nos medicamentos como os benzodinas, que seriam aqueles mais indicados a situações voltadas a quadros comportamentais. 1944 já se falava de Ritalina, um medicamento à base de um composto chamado metilfenidato, que até hoje é usado com muito sucesso em muitas pessoas com quadros de agitação motora, inquietação, dificuldade de sono. De 1940 até 1960, o TDAH foi chamado de lesão cerebral mínima. Acreditava que existia uma lesão no cérebro que justificasse esses comportamentos. De 1960 até 1990, esse termo foi mudado para disfunção cerebral mínima. Não era mais uma lesão, agora era só um prejuízo no funcionamento que era chamado de disfunção cerebral mínima. Em 1952 foi criado o primeiro DSM e em 1968 o segundo DSM, que traz aí o TDAH com a nomenclatura reação hipercinética da infância.
Na década de 70 é criado o terceiro DSM, onde o TDAH vem com a nomenclatura transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Na década de 80, o DSM-3, que foi criado na década de 60, ele passa por uma revisão e é chamado DSM-3.R. Quer dizer que ele sofreu uma revisão e agora o TDAH é chamado de transtorno do déficit de atenção / hiperatividade. Na década de 90, com o DSM-4, o TDAH é chamado de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, trazendo aí subtipos: desatenção, hiperativo e impulsivo ou combinado. E agora a gente tem o TDAH dentro do DSM-5 e do CID-10, que vem aí como transtornos hipercinéticos, né, lá no CID-10, e mais atualmente o TDAH tem agora a expressão transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, trazendo aí esses subtipos que a gente já compreende e tem relatado tanto como o desatento, o misto e o combinado. E ainda teria um quarto subtipo, que seria o TDAH na vida adulta, que alguns teóricos chamam de TDAH tipo remissivo. Aquele TDAH onde os sintomas ou parte deles já foram desaparecendo e agora permanecem apenas alguns sintomas não tão prejudiciais ao desenvolvimento do sujeito, desde que ele tenha sido tratado, né, ao longo da sua infância e adolescência, ok? Não se preocupem, fica salva tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu coloco lá no YouTube também para vocês assistirem depois, tá bom? Bom, o TDAH ele atinge crianças em todo o mundo, né? É uma condição presente em todo o mundo. Como eu disse, ele está presente no percentual de 5 a 7, 8% das crianças em idade escolar e uma estimativa de 2 até 4% na população adulta. Então, no Brasil existe cerca de 2 milhões ou mais de novos casos diagnosticados por TDAH todos os anos. Isso quer dizer um quantitativo muito grande de pessoas com TDAH que precisam de intervenção, que precisam de um olhar atento e de profissionais que estejam de fato envolvidos, né, na busca de informação que gere melhor compreensão durante os processos de intervenção. O TDAH ele é marcado por 3 sintomas base: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. É esse eixo, desatenção, hiperatividade e impulsividade, que caracteriza basicamente o TDAH. Mas sempre lembrando, é preciso ter pelo menos 6 sintomas de cada um desses 3 sintomas principais. É preciso que esses sintomas se apresentem numa persistência de pelo menos 6 meses de duração na vida desse sujeito. É preciso que esses comportamentos apresentados eles se repitam em 2 ou 3 ambientes diferentes. E também é importante lembrar de observar se esses comportamentos trazem prejuízos ao aprendizado, aos relacionamentos, né, à vida social e profissional desse sujeito. Então, tudo isso é analisado por parte do médico quando se vai pensar nessa condição diagnóstica para o TDAH, tá? Nem toda criança que tem uma agitação pode ser chamada de TDAH. É importante sempre ficar atento a isso, porque a gente tende a achar que toda criança com muita energia, com muita atividade, é uma pessoa com TDAH. Cuidado. A gente às vezes acaba tomando um comportamento isolado como uma condição diagnóstica. E isso às vezes acaba trazendo aí alguns rótulos inadequados para pessoas que não precisam desse rótulo, tá? Então, como eu disse, os sintomas centrais é impulsividade, déficit de atenção ou desatenção e hiperatividade. Mas temos também alguns outros sintomas que podem estar presentes na pessoa com TDAH. Uma certa instabilidade emocional, né? Uma dificuldade na regulação comportamental, dificuldades na coordenação motora ampla e fina, daí a importância de um profissional da psicomotricidade, né, da terapia ocupacional que trabalha essas questões com esse sujeito. A gente vai ter presença aí de alterações de fala, dificuldades de fala, atrasos na fala, que é muito interessante se observar, e aí a importância de um profissional fonoaudiólogo,
além dos prejuízos de aprendizado, que é muito comum se observar no contexto escolar, e questões de ordem comportamental que demanda aí a atuação do psicólogo e do psicopedagogo quando se trata de dificuldades no contexto de aprendizagem, tá bom? Bom, a aprendizagem, segundo o Vitor da Fonseca, ela precisa, né, para acontecer a partir de uma integridade neurobiológica e de um contexto social facilitador. Se eu estou falando de uma pessoa com prejuízo nessa integridade neurobiológica, a gente tem que ter cada vez mais um contexto social que seja propício a estímulos que venha auxiliar esse sujeito na sua condição de apresentação sintomática. Por isso que é necessário a família estar preparada, enquanto conhecimento para entendimento da condição que o filho apresenta. É preciso que o professor busque por formação para entender melhor como cada um de seus alunos funcionam ou pode melhor funcionar. E é preciso que todas as equipes multidisciplinares estejam atentas ao conhecimento acerca dos diversos quadros diagnósticos e assim pensem em estratégias mais eficientes e que possam melhor ajudar a cada sujeito nessa condição, né, que traz aí como apresentação sintomática e que vem a comprometer aí algumas das suas funcionalidades ao longo da permanência no espaço escolar e nos espaços de convivência social por onde todos nós transitamos no dia a dia, tá? Então, esse é o eixo principal do nosso trabalho. Sim, com certeza. O fisioterapeuta também é importante dentro dessa equipe multidisciplinar. A gente vai ter aí diversas apresentações. E muito interessante que você esteja aí, Juliane, porque a gente às vezes também tem uma certa resistência por parte de alguns profissionais em buscar por informações acerca dessas condições, entendendo muitas vezes até que não faz parte do seu repertório de trabalho. Faz sim. O fisioterapeuta tem um papel importante aí também, junto à atuação da pessoa com TDAH, com TOD, além de outros profissionais como nutricionista, né, dentista. Então, quanto mais profissionais envolvidos, mais benéfico será, né, o desenvolvimento desse sujeito em todas as suas áreas importantes aí para uma vida autônoma, tá? Então, a gente está falando desde então do TDAH, o TOD vai entrar no momento mais à frente, né, que vamos apresentar ele de forma separada para que a gente não confunda as informações, trazendo também caracterização acerca desse quadro. A criança que apresenta, que não entende o texto lido, apresenta TDAH, olha, não vamos pensar dessa forma isolada. Ela pode ter uma dificuldade de atenção e durante a leitura do texto ela muda o foco atencional e acaba não entendendo o que está lendo. Pode acontecer isso. Mas é preciso que eu observe, né, a gente vai ver isso mais à frente, quais são os outros sintomas que uma pessoa com TDAH tem dentro da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade. Cada um deles tem vários sintomas que devem ser observados para se pensar no encaminhamento para uma avaliação neuropediátrica para definir aí, então, se há ou não TDAH presente nesse sujeito. Mas só porque não entendeu o texto, ele pode ter um déficit de atenção, o que não quer dizer que seja propriamente o TDAH. Tá? A gente não deve pensar no diagnóstico por uma condição isolada. É preciso ver mais coisas. O que é mais que ele tem, além dessa dificuldade, tá? Já falei da importância do fono. O TDAH faz trocas de letras, tem atrasos de fala, tem dificuldade desse processo de organização da fala para a escrita. Daí é importante um trabalho. Olha, bem colocado aí a Ana Clotilde e o Anderson, que são fonoaudiólogos, né? Eu acredito. Olha, tem uma condição diagnóstica que é importante, que a gente vai falar ao longo desse curso, que é importante que vocês da fono, junto com o profissional da psicopedagogia, ou neuropsicopedagogia, possam trabalhar em parceria. Nós temos um diagnóstico na atualidade que não tem muito material ainda em publicação, que é o distúrbio do processamento auditivo central, DPAC. Alguns livros vão chamar de PAC, outros de DPAC, né? Mas é uma condição diagnóstica que precisa de uma avaliação muito pontual por parte do fonoaudiólogo, precisa de uma avaliação neuropsicológica, né, para se entender, porque há uma confusão muitas vezes por achar que essa criança ela tem um déficit de atenção e por isso que ela não consegue produzir bem enquanto fala ou enquanto produção textual,
quando na maioria das vezes ela tem um distúrbio na forma de processar essa informação. Por isso, o DPAC ele vai ser confundido com o TDAH, ele vai ser confundido com dislexia, com disgrafia, com desortografia, porque ele vai ouvir a informação, mas na hora de processar essa informação, vai haver uma interpretação equivocada da informação recebida e a resposta que ele pode dar linguística ou no processo de produção textual vai ser de acordo com como ele interpretou. Por isso é interessante que você tenha colocado isso, para a gente fazer essa diferença em algum momento que a gente vai apresentar também o DPAC. Porque ele vai ser confundido com o TDAH e vai ser confundido com a dislexia e outros transtornos específicos da aprendizagem. Então, é importante sim o fono atuar junto ao TDAH, até para descartar se esse quadro é realmente TDAH ou ele tem um processamento aí auditivo comprometido, tá? A gente tem até um jogo bem interessante, que é um jogo de discriminação auditiva com treino de escrita. É um material que trabalha com consciência fonológica, a literação, é muito bacana, porque ele faz esse trabalho aí com crianças que possam ter alguma dificuldade nessa forma de processar as informações. Por isso, bem interessante aí a colocação. Olha, como eu disse, quanto mais profissionais envolvidos no atendimento à pessoa com TDAH, melhor será o resultado, né, ao longo do processo de intervenção. A gente vai ter TDAHs que vão precisar de mais atendimento de uma certa área e TDAH com necessidade de mais intervenção por outra área. Mas a gente vai precisar entender que terapia ocupacional, fono, psicologia, psicomotricidade, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, fisioterapia, né? E diversos outros profissionais envolvidos, nutricionista, neuropediatra. Quanto mais gente envolvida nesse trabalho, melhor o resultado. Até porque a gente sabe que o TDAH vai ter sempre alguma condição associada. Ou um outro quadro de transtorno do neurodesenvolvimento associado, ou um prejuízo intelectual, ou um problema de sono, ou um problema comportamental. A gente vai ter aí algumas situações interessantes. Tem TDAHs com problemas na prosódia, dessa fala com ritmos muito acelerados em função da agitação mental. Tem TDAHs com dificuldades de relacionamento por conta da autorregulação comprometida nessas questões aí de regras, de limites, né? Essencialmente quando tem o TOD associado. Tem TDAHs com problemas de leitura e escrita, até com transtornos específicos de aprendizagem associado, daí a importância de uma intervenção psico- e neuropsicopedagógica. TDAHs com questões compulsivas alimentares, daí a importância de uma orientação nutricional para a família. Famílias, às vezes, também desestruturadas, que precisam de um suporte psicológico, tanto para a família quanto para a pessoa com TDAH, para ter horários de estudo, tempo de acompanhamento familiar. Olha, o universo do TDAH é um universo amplo. E a gente vai falar de tudo isso ao longo das nossas próximas 3 aulas, tá? Hoje foi só o pontapé inicial, para a gente dar um gostinho aí a mais a você sobre o que a gente vai ainda discutir nos nossos próximos encontros. Mais uma vez vou apresentar o material que a gente vai utilizar durante as aulas. O livro TDAH, Abordagem Prática Clínica e Educacional. O baralho de identificação do TDAH com estratégias para crianças e adolescentes. E também para adultos. O baralho A Limpeza dos Pensamentos, trabalhando aí a partir da terapia cognitivo-comportamental, para criança a partir de 7 anos. O baralho Estilos de Aprendizagem, para melhor identificação de como esse aluno aprende por um caminho mais fácil. O baralho Aprendendo a Aprender, né, que é um baralho com perguntas voltadas aí à autorreflexão por parte do aluno, independente de ser TDAH ou com qualquer outra condição diagnóstica. E o livro Inteligência e Função Executiva, que também traz aí testes de inteligência, avaliação assistida, testes de função executiva, modelos de função executiva, um livro bem interessante, tá? Para quem chegou depois, eu vou repetir. Hoje foi a nossa live e aula inaugural, aqui pelo Instagram, que foi às 18 horas, né?
vai ficar salvo aqui no Instagram e no meu canal no YouTube, já já eu vou postar lá. Mas as próximas aulas serão às 19 horas pelo YouTube, no dia 19 de novembro, 26 de novembro e no dia 10 de dezembro, quando a gente encerra o curso com a última aula. E os relatórios das 4 aulas devem ser encaminhados para o meu e-mail até o dia 20 de dezembro, que é a data limite para receber os relatórios de todos os 6 cursos e assim emitir a certificação de todos os 6 cursos. Depois do dia 20 de dezembro, a gente não recebe mais nenhum relatório, já vamos entrar em um outro processo de organização para novos cursos que serão lançados em 2021. A gente tem já uma lista com 15 cursos que serão lançados em 2021, alguns deles online e outros deles presenciais, né, no nosso espaço de funcionamento da Mais Estímulos, que a gente espera voltar ainda esse mês, se Deus quiser, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Já já eu vou postar lá nos grupos de WhatsApp as datas das aulas e esse material que a gente usou até aqui nessa primeira aula, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Eu espero, mais uma vez, estar contribuindo para cada um de vocês enquanto formação profissional e que esses conteúdos não fiquem apenas nas aulas, que a gente possa ler o material que é disponibilizado e abstrair informações que podem ser relevantes aí para a nossa vida profissional. Todos os materiais que a gente mostrou aqui, além de uma outra infinidade de materiais, a gente tem um catálogo pelo WhatsApp e fazemos entrega em Fortaleza e também despachamos pelos correios para qualquer cidade do Brasil. Qualquer coisa é só nos chamar lá que a gente atende a vocês com a maior atenção, tá? Respondendo aí a uma pergunta, são 4 relatórios. A aula de hoje já será cobrada como relatório também, tá bom? Beijos, boa noite a todos e até breve. Até o dia 19, né, quando a gente se encontra aí na nossa próxima aula, falando aí sobre o TDAH, dando continuidade à nossa apresentação que a gente iniciou hoje, 5 de novembro. Beijos, boa noite e até breve.